Olá, bem-vindos ao Direitos do Aposentado. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre fraudes. Isso é uma questão recorrente porque os associados do Sindinap sempre estão enfrentando esse problema e o sindicato sempre dando um apoio muito grande para essas pessoas. E hoje nós temos aqui um professor, advogado, especialista em previdência social pela Escola Superior de Magistratura Trabalhista da Sexta Região, pela Escola de Magistratura Federal no Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Universidade de Pisa, diretor de atuação jurídica do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, colunista da Folha de São Paulo, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e hoje doutorando na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Rômulo Saraiva. Mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado por aceitar nosso convite. Mais uma vez, é uma honra participar aqui desse programa prestigiado no Sindinap e poder fazer uma interação e, de certa forma, agregar conhecimento, conteúdo para um assunto que é espinhoso, né? A questão das fraudes, ela ameaça a renda do trabalhador, do aposentado, que este precisa tomar uma série de precauções para não perder, né, o tão suado sustento, né, que foi objeto de uma vida toda de trabalho, pessoas que sacrificaram por 30, 40 anos para poder ter sua merecida aposentadoria, e nessa etapa da vida, criminosos, organizações criminosas se especializam em fraudes previdenciárias para roubar o valor da aposentadoria, né, e aí precisa ser servir de alerta porque existe um menu, né, uma quantidade desse livro, Fraudes no INSS, é um livro peculiar. A gente reporta mais de 400 casos de fraudes envolvendo previdência social, aposentados, servidores, juízes, procuradores, delegados, políticos, né, vereadores, deputados. Então, hoje existe uma cultura, né? Infelizmente a gente vive num contexto no Brasil de que isso tem uma impunidade, né? E aí o aposentado precisa se precaver, porque são fraudes às vezes, Renê, que acontece sem a aquiescência ou sem a participação do aposentado. O aposentado está dormindo na sua casa, à noite, tranquilo, ele não precisou fornecer senha, ele não precisou fornecer CPF, dados bancários, e por conta de vazamento de dados, a fraude acontece à sua revelia, né? Então, isso precisa ser alertado primeiro com o repasse das informações, mas existem algumas atividades criminosas que acontecem independentemente da colaboração do aposentado. Então, o que você está se referindo é esse livro, Fraudes no INSS, Casos Práticos de Vazamento de Dados, Engenharia Social e Impactos na Proteção Social, esse livro aqui, que você lançou na semana passada na PUC de São Paulo, né? Um livro que traz aí, segundo eu estava vendo, né, mais de 400 casos de fraudes que envolvem, inclusive, casos no exterior, né? Como é que surgiu a ideia de escrever um livro especificamente sobre fraudes? Renê, apesar de ser um assunto extremamente recorrente aqui no Brasil, né, existe uma carência tanto do ponto de vista de livros no mercado, não tem livros que se aprofundem nessa temática. Nas faculdades e universidades, é um assunto que também não é falado do ponto de vista acadêmico, e faz parte. Então, chegamos com a singela contribuição de tentar trazer alguns pontos objetivos em relação a esse assunto que não é bem explorado, né? Mas que também tem um propósito de fazer com que seja um manual, né, ou uma forma de o aposentado ter acesso e saber formas ali dele se defender. Porque quando você, de forma antecipada, tem conhecimento de algum modus operandi de um crime, né, de como os bandidos abordam o aposentado, então, se acontecer de um aposentado ser abordado por um criminoso, ele já vai saber que aquilo ali se trata de um golpe, né? Porque existe hoje as organizações criminosas, elas utilizam uma parafernália de tecnologia.
inteligência artificial, robocall, que é justamente você pegar uma listagem de milhares de telefones e fazer ligações automatizadas sendo disparadas em série, né? Existe um enredo, né, também de informação. Então, no Rio de Janeiro foi apreendida uma quadrilha, né, que tinha um call center, tinham mais de 25 funcionários com meta semanal para bater em fraude com meta. Fraude com meta. Né? E as pessoas eram treinadas todos os dias para abordar. Existia um script muito bem preparado que termina deixando o aposentado sem saída. Né? Às vezes, quando a pessoa é vítima de uma fraude, ela se sente envergonhada porque foi tola, porque teria caído, né, num golpe. E não é para se sentir dessa forma, porque os golpes hoje, Renê, eles são construídos de uma forma tão bem feita que é impossível. Eu mesmo já caí no golpe, né? Porque eles realmente se aperfeiçoam a cada dia, né? Aqui no sindicato mesmo a gente enfrenta isso. Surge um golpe, nós vamos trabalhar em cima, nós temos um departamento jurídico que vai atuar, tudo mais. Quando nós estamos conseguindo algum resultado, surge outro. Exato. Porque é um atrás do outro e eles vão se aperfeiçoando. Exato. Na verdade, esses golpes, eles são recriados de acordo com a temática do momento. Né? Então, se o governo abre a boca para dizer que vai precisar fazer um censo previdenciário, né, aí os bandidos já utilizam essa temática para fazer uma abordagem ao aposentado. Se o governo diz que vai fazer uma operação pente fino, né, em alguns benefícios previdenciários, os bandidos aproveitam esse momento, porque a imprensa precisa informar aos aposentados o que acontece na realidade previdenciária. E aí os bandidos pegam carona, né, nessas notícias que precisam ser divulgadas para poder aplicar os golpes. Vai precisar fazer uma prova de vida, né? Na época que se fazia a prova de vida, na época em que o aposentado precisava ir até uma agência bancária. Hoje não precisa mais, né? Sim. Então, há uma inventividade muito grande, né? E precisa realmente ter muito cuidado. Mas eu lendo o seu livro, uma coisa que eu percebi é que as coisas vêm de há muito tempo. Porque entre 1988 e 1990, teve a Georgina de Freitas. Ela era cúmplice de um bando e desviou, segundo notícias da época, 310 milhões de dólares dos cofres da Previdência. E há uma sensação de que teria começado ali. Mas você mostra aqui no livro que não é. Isso começou muito antes, já nos primórdios lá da Previdência, né? Exato. Antes do INSS existir, o INSS surge na década de 90, existiam os Institutos de Aposentadorias e Pensão, que eram os IAPs. Né? Depois, as Caixas de Assistência e Aposentadoria, as CAPs. Tanto nos IAPs como nas CAPs, já existiam mecanismos legais do governo federal fazer desvios financeiros instituídos por decreto-lei ou por decreto, mesmo assim desvirtuando a finalidade previdenciária. O Instituto, a Previdência Social Brasileira, ela é uma proteção para o trabalhador. O trabalhador paga e para ter a segurança de, quando for aposentado, receber a renda e o caixa da Previdência ser forte. Esse caixa ele vem sendo desviado pelo governo da década de 20 à década de 70. Quer dizer, o próprio governo se incumbiu inicialmente de criar as fraudes contra o INSS agora. Exatamente. É uma forma de dar um exemplo ruim, né, para os criminosos. Porque se o dinheiro do suor do trabalhador é para prover o sistema previdenciário brasileiro, então não tem o que o governo colocar a mão. Né? E isso acontece até hoje, né? Porque quando o governo, por exemplo, cria a desvinculação da Receita da União, é uma forma de tirar dinheiro da Previdência Social de forma indireta. Quando o governo, por exemplo, faz exonerações fiscais, né? Quando o governo permite que sociedades beneficentes não paguem contribuição previdenciária. Quando o governo, por exemplo, faz redução da folha, né?
em várias empresas de grande porte. A alíquota da contribuição previdenciária é de 20%, cai para 4,5%, até 1,5%. A desoneração da folha, que acontece há mais de 10 anos. Então, na época inicial da fundação da Previdência Social brasileira, o governo não tinha dinheiro em caixa, mas queria fazer suas obras, queria fazer a criação de empresas. E aí, Estrada de Ferro Madeira Marmoré, né, vamos criar uma cidade, não temos dinheiro, o que é que a gente faz? Pega o dinheiro da Previdência Social e assim surgiu Brasília. A nova CAP ela foi instituída com valores tirados da Previdência Social. Entre outros exemplos, né, vamos criar uma ponte faraônica do Rio até Niterói. Isso não é uma obra barata. Na década de 60, não é obra barata. Temos dinheiro? Não. Tiramos da onde? Da Previdência Social. Então, infelizmente, né, o sistema previdenciário vem atacado, ora de forma legalizada, mas indevida, porque a Previdência não foi criada para sustentar ou para financiar obras políticas. E de forma criminosa. Então, em 1947, o deputado Café Filho, né, o que sucedeu Getúlio Vargas no seu suicídio, ele instaurou na Câmara dos Deputados a primeira CPI de fraude na Previdência Social. De 1947 para cá, inclusive passando pela Georgina de Freitas, foram mais de 20 CPIs no Congresso Nacional, algumas arquivadas, outras criando relatórios, apontando necessidade de mudança, mas o fato é que isso não brecou, né, a realização dessas fraudes. A de Georgina de Freitas existe uma divergência muito grande sobre o tamanho do rombo. Na época se cogitava que ela roubava tanto, né, que era 50% da arrecadação do INSS iria para esses desvios, mas ela não fez isso sozinha. Então tinha toda uma engrenagem complexa. Tinha juízes, contadores, servidores do INSS, presidente do INSS envolvido para essa engrenagem funcionar, né? E, infelizmente, é um assunto que o INSS, Renê, ele tem vários problemas de arrecadação previdenciária e de custeio, né? Então, o INSS tem seus problemas que são grandes, né? Hoje é um orçamento que consome R$1 trilhão nesse ano de 2025. Pessoas mal intencionadas estão de olho nesse valor portentoso, né, para poder tirar proveito. E ora o saque acontece diretamente no caixa do Tesouro Nacional, ora o saque acontece na conta do aposentado, na conta bancária do aposentado. E aí, além dos problemas estruturais e financeiros que o INSS possui, infelizmente a gente testemunha saques de quadrilhas organizadas diretamente nos valores que são devidos ao INSS, né? Os valores, quando se cria um benefício fraudulento, um benefício fictício, né, a Previdência paga a criminosos. Então, a proteção social ela é criada e concebida aqui no Brasil para proteger o trabalhador, e não é para proteger criminoso, né? E, no entanto, quadrilhas criam milhares de benefícios previdenciários, muitas vezes benefícios fictícios, para poder ficar recebendo do INSS. E quais são as principais fraudes que você conseguiu detectar com essa pesquisa? Quanto tempo levou essa pesquisa sua? Olha, foi mais de ano, né? Aproximadamente 2 anos, dos quais 1 ano foi de forma intensiva, né? Praticamente todos os dias, inclusive sábado e domingo. É uma contribuição que se espera servir não apenas para advogados. A linguagem é extremamente simples, é uma linguagem acessível, não é uma linguagem de juridiquês, né? Embora eu seja advogado, mas tive a sensibilidade de fazer uma linguagem que seja possível para o aposentado. E aí as principais fraudes, né, hoje em dia que se observa muito, Renê, são fraudes utilizando tecnologia, utilizando Big Data, utilizando informações que são vazadas e que são trabalhadas. Então, com a garimpagem de dados, os criminosos conseguem mapear dentro de um perímetro urbano o perfil da sua vítima e, a partir daí, consegue fazer golpe cada vez mais aprimorado. Então, hoje, as organizações criminosas que atacam aposentados, elas usam da engenharia social,
que é uma temática nova e que muitas vezes não precisa, por exemplo, violação tecnológica da senha do aposentado ou da biometria do aposentado. A engenharia social são técnicas de convencimento utilizando matéria-prima para se atentar contra o aposentado. Então, os criminosos, quando fazem crimes envolvendo engenharia social, previamente eles já têm ali um arsenal de informações daquela vítima que vai facilitar a execução do crime. Um exemplo disso é o golpe da cesta básica. O aposentado, nesse caso, os criminosos identificam quem recebe benefício de prestação continuada, porque é a camada mais humilde, mais pobre, necessitada, mais vulnerável, que precisa receber pelo menos um salário mínimo do governo. O criminoso mapeia quem recebe o BPC, ele não vai atrás, por exemplo, de um aposentado que está ganhando 7, 8 mil reais. Por quê? A temática do golpe é oferecer uma cesta básica gratuita para o beneficiário. E é entregue essa cesta básica gratuita. Então, mas para quem está recebendo uma renda de 7, 8 mil reais, não tem interesse de estar recebendo uma cesta básica de uma pessoa estranha. Então, o criminoso liga para o beneficiário do BPC, diz que ele é do Centro de Referência Assistência Social do CRAS e vai lá e entrega uma cesta básica para esse beneficiário do BPC. No final, né, o entregador, se identificando do CRAS, ele diz, olha, eu preciso só ter uma fotografia sua porque eu preciso provar lá e prestar contas que eu entreguei a cesta básica para você. E nessa hora que ele está fazendo a fotografia, na verdade, ele está captando a biometria facial. Hoje, o nosso rosto é uma assinatura. Né? A assinatura física está cada vez mais ultrapassada. Então, você consegue, muitas vezes, fazer procedimento de acesso de segurança ou com a íris, ou com o rosto, ou com a biometria, com a impressão digital. Então, quando o criminoso tira essa foto para prestar conta, entre aspas, de que entregou a cesta básica, ele fez a biometria e fez uma conta digital e na sequência, ele faz um empréstimo consignado em nome dessa pessoa. Né? Então, o golpe de engenharia social é um golpe que é muito bem trabalhado previamente para deixar o aposentado praticamente sem noção. Um outro exemplo que envolve engenharia social é quando o falso boleto. Eu já caí num golpe do falso boleto, né? E diversas pessoas já caíram porque os criminosos identificam que você é cliente, a sua operadora de telefonia é Vivo, por exemplo. Então, ele identifica e manda uma conta da Vivo. Se você é cliente da Vivo e você recebe uma conta da Claro, né, você vai ter estranheza, você não vai pagar. Essa conta não é minha, eu sou cliente da Vivo. Se você tem uma conta de R$300 por mês, mas recebe uma fatura de R$1.500, você vai ver que tem uma coisa errada. Daí você não vai pagar uma conta de R$1.500 porque o seu hábito de consumo é R$300. Então, o golpe de engenharia social envolvendo o falso boleto, ele sabe que você é cliente de uma telefonia, ele sabe qual o valor que você gasta, certo? E ele não vai mandar uma conta nem acima nem abaixo, ele vai mandar uma conta que dentro do seu padrão de consumo. E aí, todos os caracteres, o layout estético da conta bate com a conta verdadeira. E aí você desapercebidamente paga. Lembrando que, depois da pandemia, muitas empresas pararam de enviar correspondência de forma física pelos correios. Muitos mandam pelo e-mail. Né? E aí eu caí num golpe desse, e diversas pessoas caem. Esses golpes de engenharia social, Renê, eu tenho observado que ele tem sido moldado e aplicado na área previdenciária. Tá certo? Então, o boleto, por exemplo, hoje pode ser replicado no golpe do falso advogado. Né? O falso advogado é um cliente, é um aposentado que tem um processo na justiça pedindo a concessão da aposentadoria, pedindo a revisão da aposentadoria e precisou entrar com ação na justiça constituindo um advogado. Os criminosos sabem que você tem um processo contra o INSS, que você tem um crédito para receber, e aí eles entram em contato se fazendo crer que é um aposentado, que é um advogado, certo? Mas, na verdade, não é o advogado, de um número que não é o do advogado, e diz, olha, o seu alvará saiu, você vai poder receber 50 mil reais, 90 mil reais. E aí o aposentado fica feliz porque ele já sabe que tem um processo que está
com chance de vitória. E o criminoso diz, olha, mas para sair esse valor para a gente depositar na sua conta, você precisa pagar lá o DAF, as custas do processo. As custas deu R$5.000, R$4.000. E ele envia o aposentado sedento para receber um direito que lhe é devido, vai lá e paga. Então, isso aí é a metamorfose do falso boleto. O falso boleto, quadrilhas usam instintamente para diferentes pessoas que não sejam aposentadas. Mas eles trabalharam a essência do golpe de engenharia social do falso boleto para usar uma temática do falso advogado. E isso tem sido feito constantemente. Você sabe que isso aconteceu muito com os advogados aqui do departamento jurídico do Sindinap, usando o nome, números da OAB, eles usavam tudo. Inclusive, aparecia no visor do celular o número do telefone daqui. Como eles faziam isso? Tecnologia hoje possibilita muita coisa, né? E tudo isso acaba atingindo o INSS, tanto que se prega tanto a questão do déficit do INSS, né? Que hoje acaba dependendo de repasses do próprio governo para conseguir cumprir com suas responsabilidades com os beneficiários. E eu vou até ler aqui uma frase que você tem aqui no livro que me chamou bastante atenção. Que você diz, como a reforma ética e de consciência coletiva é tão difícil de realizar, seria mais eficaz e imediato que o Legislativo mudasse o foco das infindáveis reformas da Previdência, ao invés de fazê-las com o propósito de mitigar direitos dos trabalhadores e dos segurados, como fazem constantemente, né? A almejada reforma deveria mirar as fraudes previdenciárias que ameaçam a dignidade do trabalhador obter proteção social. Você acha que atacando realmente com seriedade essas fraudes se resolveria, ou pelo menos reduziria o problema que hoje nós temos de financiamento da Previdência? Não tenho a menor dúvida, Renê. As reformas previdenciárias, elas constantemente atacam a concessão de benefício previdenciário. Então, se dificulta o acesso ao benefício previdenciário e também se restringe a possibilidade dos valores pagos, né? Então, as reformas, de forma maioral, elas têm o foco de ou dificultar o acesso do valor ou para quem recebe o valor, recebendo um valor menor do que seria anos atrás. Não se faz normalmente reforma na parte do custeio da Previdência Social, na parte da arrecadação previdenciária, que também poderia acontecer. Mas não se vê, nesse tempo todo que eu tenho de experiência, são vários anos, né, que eu atuo como advogado previdenciário, eu não me recordo de fraudes, de reformas de envergadura no âmbito da Constituição Federal, por exemplo, reformas PECs, né, propostas de emenda constitucional, e depois as próprias emendas constitucionais serem feitas para estruturalmente blindar o INSS desses golpes, né? Existem leis federais que foram objeto de medidas antifraude, mas de forma muito acanhada, sem considerar a frequência de reformas que acontecem em benefícios previdenciários. E essas reformas são importantes porque o Instituto é nacional. Então, uma fraude que pode ser praticada aqui em São Paulo, como o modo de funcionamento do INSS é igual para todo o Brasil, no que diz respeito à sua inteligência previdenciária, em relação aos mecanismos e brechas legais. Então, se uma quadrilha consegue assaltar o cofre da Previdência Social aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Amapá, vai se conseguir da mesma forma. Então, quando se acontece a identificação de brechas que permitem fraudes na área do INSS, é necessário que essas brechas sejam fechadas rapidamente. E aí é o grande problema do INSS, porque a Polícia Federal muitas vezes identifica um modus operandi ou uma brecha que estava podendo ser feita de fraude, e o INSS às vezes demora anos, né? Então, por isso que às vezes uma fraude que acontecia 10 anos atrás continua sendo feita porque não se teve a rapidez necessária de fechar aquela brecha legal, né?
E aí chama a atenção aqui também no livro de quadrilhas interestaduais, organizações criminosas que elas atacam de forma sistemática o Brasil todo, porque elas sabem que conseguem auferir renda em mais de um estado, porque a brecha é a mesma. Né? Então o INSS, infelizmente, ele demora, ele é muito lerdo em fazer a resolução dessas brechas que acontecem. E isso tem a ver também com os servidores do INSS. Né? Tem muitas fraudes que acontecem graças à existência de servidores do INSS. E aí a gente está falando de agentes estatais, inclusive os terceirizados. Né? Uma das fraudes que a gente menciona, ele contou com a participação do vigilante do INSS. O vigilante do INSS foi corrompido, né? No domingo de tarde, autorizou que os criminosos entrassem numa agência da Previdência Social no Ceará, introduzisse um equipamento chupa-cabra, que é conhecido como microtique, dentro da máquina para poder roubar os dados de quem teve o benefício concedido, de quem teve o benefício negado. Mas essa mesma fraude que aconteceu por intermédio de um terceirizado, um vigilante terceirizado, numa agência da Previdência Social, numa cidade qualquer do Ceará, acontece diretamente no coração do INSS e da Dataprev. A Dataprev ela tem o esteio ali tecnológico para poder operacionalizar esse Big Data. Né? As informações de dados sociais que o Dataprev administra são mais de 46 bilhões de informações que trafegam. Então, o Dataprev ele sabe de tudo. Sabe se você nasce porque concede um salário de maternidade, sabe quando você atinge a maioridade que precisa entrar no mercado de trabalho, tirar uma carteira e começar a recolher para a Previdência, sabe quando você adoece ou quando você fica inválido, sabe se você cometeu um crime e foi preso, ele vai pagar o auxílio reclusão. Quando você se casa, que tem um novo filho, né, passa a conceder. Se você entra na miséria, ele passa a conceder o BPC na condição de miserabilidade. Quando você morre, se concede a pensão por morte. Então, o sistema previdenciário precisa ter as informações de todo o ciclo da vida de qualquer brasileiro. O problema é que essas informações valem ouro, valem dinheiro, e organizações criminosas hoje estão atuando sistematicamente. No Rio Grande do Sul houve a Operação Mercado de Dados, em que um REC teve um sequestro nas suas contas bancárias de 34 milhões. E ele justamente utilizava dados para comercializar. Então, se você precisava de um banco de dados de todos os benefícios negados, a quadrilha lá e vendia esses dados. Se você precisava quebrar a senha do Gov, inclusive com autenticação dupla ou em 2 fatores, ou com biometria facial, eles quebravam a senha e resetavam essa senha do Gov. Então, essa estrutura toda, infelizmente, ataca o caixa do Tesouro Nacional, certo? E isso é algo que, infelizmente, não vem tendo a atenção necessária das autoridades, porque há um sangramento muito grande de recursos públicos e, curiosamente, não consegue se precificar o tamanho do que se rouba do INSS. Porque são tantas fraudes, René, e não existe um cadastro único ou uma centralização de dados, seja da Polícia Federal, seja do INSS, para quantificar o tamanho desse rombo. Então, se costuma saber os valores roubados por cada golpe realizado, mas não se consolida esses dados de forma unificada. Então, mas, embora não saibamos exatamente o tamanho do que é desviado de recursos no âmbito criminal e fraudulento na Previdência, mas sabemos que é uma quantia muito grande, né? E que o INSS não foi criado para esse fim, né? E o dinheiro do trabalhador está sendo retirado para pagar criminoso. E o motivo do INSS ser o grande foco desses fraudadores, você falou logo no início da nossa conversa, hoje o orçamento de R$1 trilhão. Mas isso também acontece fora do Brasil, né? Você traz aqui também vários exemplos de países que hoje são considerados aí numa situação muito melhor que o Brasil, com os trabalhadores em situação melhor e que sofrem do mesmo problema, né? Isso. A gente pensa que os problemas só acontecem aqui no Brasil e que isso é típico do brasileiro, e não é. Na Inglaterra, teve uma mulher que se apresentou com ela, a doença de esclerose múltipla, né, e que precisava receber um benefício por incapacidade. E esse benefício foi concedido pela Previdência Social inglesa,
Mas, posteriormente, essa mulher foi descoberta participando de várias maratonas. A mulher era maratonista. Ela participava de mais de 20 maratonas, né? E aí ela foi julgada e condenada para devolver os valores. E o juiz ainda fez uma crítica que era uma imoralidade aquilo que ela estava fazendo. Nos Estados Unidos, um homem morreu, a mãe dele morreu, né? E ele passou a receber o benefício. Então, é esse que você fala que colocou no freezer a mãe? Não, esse é outro caso. Também teve nos Estados Unidos. Então, o cidadão passou, depois que a mãe morreu, ele começou a sacar o benefício. Mas ele começou a sacar, lembrando aquele filme Psicose, que ele se travestia da mãe morta. Então, ele pegava a roupa da mãe, colocava, comprou uma peruca, botava os óculos, o chapéu da mãe e todo mês ia sacar na agência bancária. Por 30 anos, Nossa. Ele fez isso, sacando o dinheiro da mãe. Também nos Estados Unidos, teve uma refugiada de guerra que sobreviveu ao Holocausto e passou a morar nos Estados Unidos. Ela morreu e a filha dela pegou, colocou dentro de um freezer, né, no sótão do local onde elas moravam, e começou a sacar o dinheiro da mãe, né? Na Itália, 2 casos, na Sardenha, inclusive, teve o filho que escondeu a mãe dentro do ambiente, do quarto, enterrou a mãe dentro do quarto. Na Áustria, um cidadão ele pegou areia de gato, né, e mumificou a mãe para poder receber o benefício, né, da Previdência. Na Suíça, né, um país que tem um IDH muito bom, pessoas que se diziam pobres, né, que precisavam do benefício assistencial do governo suíço, estavam fraudando o sistema de previdência a ponto de o governo suíço criar um mutirão de fazer diligências externas, comparecendo e visitando a casa de cada pessoa para checar se o padrão financeiro daquela pessoa era compatível com o que ela informou para as autoridades públicas, porque muitos estavam recebendo o benefício assistencial de forma indevida. A pessoa tinha condições de se manter, mas estava recebendo o benefício. Então, no Japão, o homem também escondeu o pai morto para poder ficar recebendo o benefício. E lá fora, Renê, a gente não observa aqui mecanismos que tem de segurança previdenciária. Então, por exemplo, prova de vida é algo que normalmente não se faz. Censo previdenciário também não se costuma fazer. A questão, por exemplo, existe um mecanismo que quando o aposentado não saca a renda por 2, 3 meses, o dinheiro volta para a Previdência porque o INSS acha que essa pessoa morreu. Se ela não está sacando o dinheiro no banco, é porque ela morreu. Isso é uma forma de prevenção de fraude. A questão da prova de vida, que é muito forte aqui no Brasil. Lá fora não acontece isso. Então, lá fora, o aposentado morre, continua o pagamento e, por isso, muitos filhos, de forma indevida e criminosa, vão lá recebendo as rendas. Mas você falou aí, você deu os exemplos, e são casos individuais. Aqui no Brasil, a gente vê quadrilhas formadas para fazer. A situação no Brasil, pelo que você analisou, pela pesquisa sua, a situação no Brasil vai além disso? Vai, porque existem os casos individuais, por exemplo, quando você frauda um laudo médico para poder tomar vantagem, receber um auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente, é um crime unilateral, né? É o trabalhador que está ali sendo esperto, pega um laudo médico gracioso, fraudulento, apontando uma doença ou incapacidade que ele não possui, e aquela pessoa ali tenta tirar vantagem individualmente da Previdência Social. Mas o que se observa também, né, com a profusão muito grande, infelizmente aqui no Brasil, são organizações criminosas, né? Então, tem organizações criminosas que montam call center, tem organizações criminosas que disparam milhares de chamadas telefônicas, inclusive com URA, né? Diz que 1 para você fazer isso, diz que 2 para fazer aquilo. Então, o crime organizado passou a perceber a vulnerabilidade dos aposentados. Então, o aposentado hoje, Renê, hoje não, já de longa data, ele é um hipervulnerável, porque são pessoas que não têm, 70% dos benefícios da Previdência Social são na faixa de até 2 salários mínimos. Então, são pessoas que não têm muitas vezes instrução, são pessoas crédulas que acreditam, né? E aí cabe a mensagem do seguinte: o INSS não liga para ninguém. O INSS não tem tempo, né? Existe uma deficiência muito grande de servidores. O INSS não passa mensagem pelo WhatsApp, né? O INSS não passa mensagem do SMS.
né? E um dos golpes que se aplica bastante é o phishing, o smishing. O phishing, ele é justamente também uma técnica de engenharia social em que você recebe uma mensagem de SMS, né? E normalmente a temática é a seguinte: clique aqui, porque senão o seu benefício previdenciário vai ser suspenso. Faça a prova de vida aqui, clicando nesse link, senão você vai ter o benefício suspenso. Faça o censo previdenciário clicando aqui, senão você vai ter o benefício suspenso. Normalmente é uma mensagem ameaçadora. E aí a pessoa, com medo de perder aquele benefício, também aplicada à Bolsa Família, né, precisa fazer a atualização no CAD único. Clica aqui para você atualizar, senão você vai ter sua bolsa, seu benefício suspenso. E aí a pessoa clica nesse link. E quando clica, ela instala, né, um dispositivo, que é um link malicioso, é um malware. E esse malware, muitas vezes, alguns têm até VPN, que é um dispositivo de acesso remoto, praticados por criminosos, que você perde o controle do celular. Você está com o celular na mão, você tenta dar algum comando, mas você perdeu o controle. Você só vê os criminosos entrando na conta bancária e sacando o seu dinheiro. Você perde o controle, você não consegue nem desligar o aparelho. Então precisa ter muito cuidado. Aqui na Santa Cecília houve uma quadrilha que ela derrubava o sinal de celular e começava a mandar mensagens de SMS em larga escala. E existe também quadrilhas que colocam uma antena de telefonia dentro do carro e sai andando pela cidade, ela derruba o seu sinal de telefonia e automaticamente ela consegue enviar mensagens de SMS, que se chama smishing, com a temática fraudulenta, né? Então você precisa ter muito cuidado no que você aperta, no que você fornece, porque o INSS não passa mensagem de SMS, o INSS não passa mensagem do WhatsApp, o INSS não liga para sua casa, o INSS não vai na sua casa no golpe da cesta básica, né? E aí as pessoas precisam estar atentas com isso. Nós tivemos casos em que a pessoa, um casal chegava com uma camiseta do INSS crachá. Exatamente. Dados, exatamente. Né? Então, e você sabe que o Sindinap, ele trabalha muito com esses alertas, principalmente essa questão que você falou aí, não aperte nenhum link se você tiver a mínima desconfiança, porque realmente a possibilidade de ser um golpe é muito grande. Mas nós estamos terminando aqui o nosso programa. É uma pena. Apenas meia hora que a gente tem aí, poderia ser mais, mas é o... E eu gostaria de agradecer mais uma vez você e quer deixar algum recado aí, principalmente aonde que pode conseguir esse livro seu? O livro está sendo disponibilizado na Amazon, né? Quem quiser comprar o livro pode comprar pela Amazon. O site da editora Juruá, né, que é juruá.com.br, também pode ser adquirido remotamente. Você compra no outro dia chega na sua casa. São as principais plataformas de venda. Aí você pode comprar tanto o livro físico como o e-book, que para quem usa plataformas e dispositivos como Kindle, também pode ser lido a partir daí. É uma forma, Renê, de agregar, de lançar luz a uma temática que infelizmente não tem uma atenção necessária e devida. E também uma ferramenta dos aposentados se inteirarem. A gente fala sobre várias plataformas de dados, né, cruzamento de dados, né? Então, por exemplo, se você está doente, está recebendo uma aposentadoria por invalidez e está dirigindo, o Detran cruza os dados e sabe se você está exercendo atividade profissional, por exemplo, ou se você está exercendo atividade física. Exposições em redes sociais, muita gente hoje sente a necessidade de expor sua vida nas redes sociais. O INSS está de olho nessas redes sociais. Teve gente que perdeu o benefício porque foram pegas as informações em Instagram, YouTube, Facebook. Então, o livro ele traz um emaranhado aí de dicas, de informações para proteger o aposentado de atividades criminosas, que infelizmente o aposentado hoje é uma presa muito cobiçada pelas organizações criminosas e ele precisa se preparar para se defender. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você, sendo de Recife, você vem para cá com várias atividades e você disponibilizar um tempo aqui para conversar com a gente, excepcional, valeu mesmo, tá? Eu agradeço, para mim é uma honra participar do programa, ao seu lado, agradeço também ao Sindinap e até a próxima. Bom, e terminamos aqui mais um Direito do Aposentado, agradeço também ao Anderson, ao Vitor que estão na nossa técnica aqui, garantindo que o programa vai ao ar, e obrigado a você pela audiência e até a próxima semana.